capítulo 22, por gentileza. Gênesis capítulo 22. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, a lenha também, mas aonde está o cordeiro? E respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. Amém? Diga para o seu irmão aí: Deus colocou Abraão à prova. Deus provou a fé de Abraão. Agora ele fala bem fixo para ele assim: Deus pediu o melhor para Abraão. Olha para ele: o melhor Deus pediu. Amados e queridos irmãos, para falar sobre Abraão, pai da fé, é um personagem na Bíblia Sagrada, um ser humano na Bíblia Sagrada em que dispensa muitas vezes comentários. Nós cantamos louvores sobre Abraão, muitas vezes pregamos mensagens sobre Abraão, vemos testemunhos que falam que até mesmo Deus colocou fé e foi se basear nessa fé na vida de Abraão. Vemos inúmeras ilustrações, mensagens, panfletos, camisetas, vemos modelos dentro da igreja usando textos sobre Abraão. Mas falar sobre Abraão é tão interessante que desde quando Deus escolheu Abraão, Deus já começou a chamar Abraão à prova. A Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão, a primeira coisa que Deus falou para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e ali eu farei de ti uma grande nação. A primeira coisa que Deus escolheu Abraão, irmão, eu olho aqui, interessante a vida de Abraão. Deus olhou para Abraão e falou: Abraão, eu tenho algo contigo, mas é contigo. Eu tenho algo, uma promessa para você, mas é para você. Eu tenho algo profundo com você, mas é para você. E Deus precisava então tirar algumas coisas de perto de Abraão. Deus precisava tirar Abraão de perto de algumas pessoas que estavam dele. E a Bíblia diz então que Abraão sai da sua terra. Mas Abraão sai não somente, mas ele sai ali com seu primo, ele sai ali com seu sobrinho, ele sai com algumas outras pessoas. E a Bíblia diz então que Abraão já era um homem muito rico. E tem uma coisa tão interessante, é que para Deus fazer aliança com Abraão, Deus precisou tirar Ló do lado de Abraão. Existem momentos na nossa vida, amados e queridos irmãos, que para Deus firmar uma aliança no nosso ministério, para Deus fazer milagres sobre a nossa vida, para Deus prosperar a nossa vida ministerial, financeira, material, sentimental, é necessário que Deus tire algumas coisas que estão próximas de nós. É necessário que nós abramos mão de algumas coisas que estão próximas de nós, para que Deus possa se fazer mais perto, para que Deus torne nosso amigo, para que Deus se torne nosso companheiro. Antes de Abraão se separar de Ló, a Bíblia diz que Deus não tinha feito aliança com ele, e Abraão também não era conhecido como amigo de Deus. Mas depois que Deus fez com que Abraão se separasse daquele homem, a Bíblia diz no capítulo lá 16 que Deus fez aliança com Abraão e disse: Abraão, agora tu és o meu amigo, Abraão, agora anda comigo, Abraão é o meu companheiro. Sabe o que eu quero que você entenda nesta noite, meu querido, nesta campanha que você está fazendo? Mesmo que algumas coisas aconteceram contrárias à tua vida, mesmo que algumas coisas foram tiradas de perto de você, entenda uma coisa: Deus permitiu certas situações para que você se tornasse amigo dele, para que ele te chamasse de perto e dissesse para você: não, agora eu vou firmar uma aliança com você, e ninguém vai tirar esta aliança, porque a aliança não se quebra, a aliança não tem muitas vezes ângulo, a aliança é perfeita, a aliança é eterna. E Deus permite então com que Abraão acontecesse tudo isso. Mas eu vejo Deus olhando para Abraão de novo então e dizendo: Abraão, agora tem uma coisa.
dizendo: olha, mas Deus, o Senhor falou que vai nos dar um filho. Olhou para a sua esposa e falou: Deus falou, vamos adiantar o processo, vamos então criar um filho, fazer um filho. E a sua esposa vai e fala assim: tenha um filho com Agar, já que eu não posso dar de filhos, tenha um filho com a nossa serva, com a nossa criada, e assim se cumprirá a palavra do Senhor. Sabe o que eu encontro aqui, meus queridos? Eu encontro que quando Deus fala algo para mim e para você, não adianta nós criarmos atalhos, não adianta nós queremos ajudar a Deus a trabalhar. Em muitos momentos da nossa vida nós queremos ajudar Deus a trabalhar. Em muitos momentos da nossa vida nós queremos elaborar planos para Deus, nós queremos fazer com que Deus tenha formas do nosso jeito, da maneira nossa, do nosso jeito de ser, da nossa maneira de agir, e nós começamos a então ajudar a Deus a trabalhar. Mas eu encontro Deus olhando e dizendo assim, talvez com ele: olha, vamos deixar Abraão ir, para ver até onde ele consegue caminhar. E a Bíblia diz que Abraão tem um filho chamado Ismael com a sua criada, e ali estava tudo bem, o filho nasceu, estava tudo beleza, não estava tudo mil maravilha. A Bíblia diz então que de repente brada um anjo do céu e diz para Abraão e para a tua mulher: olha, vou eu cumprir a promessa que te fiz, vou eu te dar um filho, e este será a tua descendência, e sobre ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu começo a encontrar aqui algo tremendo. Abraão já não estava entendendo nada, mas ele creu naquilo que Deus falou. Quantas vezes nós não entendemos nada que Deus está fazendo, mas nós temos que crer, porque a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram na palavra do Senhor. E eu encontro então Deus. Abraão tinha 100 anos de idade, já estava velho, já tinha passado a sua faixa etária de ter filhos, mas eu vejo algo aqui tremendo. Lembra da promessa de Deus nesse tempo, como nós falamos? Se Deus tem uma promessa na tua vida, meu querido, você não vai morrer antes de ela estar. Sabe que eu encontro algo tremendo aqui? Eu encontro que quando Deus promete alguma coisa, a Bíblia diz que fiel é aquele que prometeu e ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar. A palavra do Senhor jamais ela volta vazia. Se você tem uma promessa de Deus, se na tua casa tem uma promessa de Deus, se estão dizendo que você não vai conseguir, que nada vai dar certo, que aquela pessoa na tua casa vai morrer, vai ficar lá na porta do bar, vai viver nas drogas, não vai ter mais jeito, eu quero te dar uma notícia ótima nesta noite. A última palavra é de Deus. A última palavra é de Deus. Por mais que falem que não vai dar certo, a minha Bíblia e a sua diz: operando Deus, quem impedirá? Para Deus nada é impossível. Não importa o que falaram, não importa o que disseram, o que importa é que Deus fez a promessa. E quando Deus faz a promessa, meu querido, Ele é fiel. Sabe o que eu encontro aqui? Eu encontro que se eu perguntar para você nesta noite, se eu perguntar para cada um aqui, sempre vai ter um testemunho dizendo: um dia Deus me prometeu e um dia Deus cumpriu. Um dia Deus me prometeu e um dia Deus cumpriu. Porque tem muita gente aqui que talvez ainda não viu aquela promessa maior que Deus fez, mas eu tenho certeza que você já recebeu o milagre de Deus pelo menos uma vez na sua vida. Não existe ninguém que não recebeu o milagre de Deus ainda. Não existe. Sabe por quê? Porque o maior milagre na vida do homem é a salvação da sua alma. O maior milagre na vida do ser humano é ter o nome escrito no livro da vida. O maior milagre na vida do homem e de uma mulher é ter a presença de Deus na vida dele. E eu começo a ver nos dias de hoje, pastor. Hoje nós muitas vezes se frustramos com promessas do homem, se frustramos com promessas políticas, se frustramos com promessas até mesmo das pessoas que estão do nosso lado, de família. Mas tem uma coisa, eu vejo o profeta Jeremias dizendo, ele mesmo profetiza a nação e diz: olha, eu sou o Senhor, eu sei o pensamento que tenho sobre vós, são pensamentos de paz e não de morte, para vos dar o bem que mereçais. Sabe o que eu vejo aqui, meu querido?
sacrificava, ele ri ou ri. Sabe que eu começo a encontrar aquilo? Eu tenho uma filha, hoje ela está na escolinha das crianças. Eu começo a ver que, se fosse nos dias de hoje, Abraão não chamaria o filho dele de Isaac. Primeira vez em vida ele dizia: riso, olha aqui papai. Alegria, olha aqui papai. Oh alegria, como papai te ama. Oh riso, como eu gosto de você. Abraão tinha prazer de ter o seu filho do lado, porque ele sabia que era uma promessa de Deus. E a Bíblia diz que o menino começou a crescer, e ele era obediente a seu pai. Sabe o que eu começo a encontrar aqui, irmãos? Primeiro ponto dessa mensagem de hoje: quer ser abençoado? Obedeça. Quer ser bem-aventurado? Obedeça. Você tem uma liderança sobre você. Você tem um pastor sobre você. Você tem uma pastora sobre você. Você tem seus líderes. Jovem, não é só o pastor que é líder, não. O seu líder de jovens também, ele é superior a você. Obedeça. Irmãs, você tem alguém que está à frente, que está coordenando, quer ser abençoado? Obedeça. Esteja sujeito à autoridade. Obreiros, você tem um coordenador de obreiros, quer ser abençoado? Obedeça. Porque muitas vezes na nossa vida, a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E às vezes nós sacrificamos tanto e obedecemos pouco, e a vitória está no obedecer. Porque a Bíblia mesmo diz: é melhor que se obedeça do que sacrificar. E muitas vezes existem pessoas que não são abençoadas, pastor, porque elas sacrificam muito e obedecem pouco. Eu quero que você fale para o seu irmão: aonde há Deus, há equilíbrio. Aonde há Deus há equilíbrio, meu querido. Você tem que obedecer, mas também tem que sacrificar. Não adianta só sacrificar e não obedecer. E não adianta só obedecer e não sacrificar. Tem que andar equilibrado, porque aonde há Deus há equilíbrio, meu querido. Aonde Deus está, as coisas têm que ser tudo padrão, tem que ser tudo equilibrado, tem que ter a mesma visão. Não é à toa que aquele nome está lá fora, Ministério Águia. Você tem que ter visão de águia, sim. Você tem que voar como a águia, você tem que viver como a águia. Você foi chamado para fluir, para subir como águia. É por isso que o nome está lá fora, meu querido. Eu vejo Abraão então, meu querido, olhando para o seu filho. Não se preocupe não, o poder de Deus é consequência de mensagem. Abraão então está ali, irmão, o seu filho crescendo em obediência. Lembra dele? Obedecendo. Tudo que seu pai pedia, o menino estava ali do lado. Papai falou: vamos lá. Papai chamou: vamos lá. E Abraão ensinava o teu filho. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo muito bem claro o que o Salomão mesmo disse: ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que mais tarde, mas amanhã, ele não se desvie dele. Abraão ensinava o menino a sacrificar a Deus. Abraão ensinava o menino a adorar a Deus. Abraão ensinava o menino a prestar adoração a Deus. Abraão ensinava o menino a crer naquele que vive e reina. Sabe qual é o nosso fracasso muitas vezes? Nós que somos pais, de vez em nós ensinarmos a criança a obedecer, de nós ensinarmos a criança a orar, de nós ensinarmos a criança a levantar a mão para o céu e dar aleluia. Nós chegamos do lado dela e começamos a murmurar, começamos a reclamar, começamos a dizer que Deus se esqueceu de nós. E aquela criança olha e diz assim: se ele está falando, é para falar também, porque ela aprende tudo que ela ouve, tudo que nós falamos, ela passa a assimilar para ela. Mas quando nós fazemos, irmão, eu não falo só de criança de idade, não, mas eu falo também daquelas crianças que estão chegando agora na casa de Deus, que são os novos convertidos, que são pessoas novas na fé. Eles também são tidos como criança. Você tem que ensinar ele a adorar, meu querido. Está na prova, continue adorando. Está na luta, levante a mão e diz: Deus, eu estou na luta hoje, mas amanhã eu estou na bênção. Eu estou na prova hoje, mas amanhã o Senhor vai virar meu cativeiro. Eu estou na prova hoje, mas amanhã Deus vai mudar a minha história. É isso que Deus quer que você entenda. Adore enquanto é tempo, meu querido. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Mas chegou um momento que Deus olha para Abraão e vê Abraão todo contente, todo feliz com seu filho. E Deus olha e percebe que Abraão
E Deus pensa assim com ele, talvez chama o filho de Ciro, o que nós podemos fazer? E eles decidem então colocar Abraão à prova. Deus olha e chama Abraão: Abraão, eu quero o seu melhor. Deus, Abraão, eu quero teu filho. O texto é bem claro, meu querido. O teu filho a quem tu amas. Eu quero ele em sacrifício. Segundo um dos escritores mais famosos da história judaica, chamado Flávio José, diz que quando Deus falou isso com Abraão, o comentário dele diz que quando Deus falou isso para o homem de Deus, o homem de Deus somente se calou e disse com ele: o Senhor me deu, se o Senhor está me pedindo, eu também te dou. O Senhor já te presenteou. Isaac era semelhante ao sacrifício da cruz de Cristo. E eu começo que em muitos momentos da minha e da sua vida, a Bíblia diz que nós temos que ser crucificados como Ele também foi. E como é que eu e você somos crucificados? Em muitos momentos nós somos crucificados por calúnias, somos crucificados por perseguições, somos crucificados por muitas vezes coisas dessa vida cotidiana, tristezas, angústias, provações. Somos crucificados por muitas coisas que acontecem. Mas tem uma coisa: se você ainda não foi crucificado por alguma coisa, prepare-se, porque você vai ser. Porque depois da crucificação vem o momento de glória. Depois da crucificação vem o momento da exaltação de Deus. Deus não prova ninguém para ser humilhado, mas Deus prova sempre o crente para ser exaltado, para que o nome dele venha a ser glorificado. Isaac então sobe no altar, coloca o menino sobre o altar, amarra ele, prende ele. E a Bíblia diz então que Abraão pega o cordeiro para sacrificar o menino. Imagine comigo agora, meu querido, Abraão com a mão levantada, olhando para o menino. Imagino eu, pastor, a Bíblia não diz, mas imagino eu, pensamento do irmão Moisés, que as mãos de Abraão estavam tremendo. Pare para pensar, meu querido. As mãos de Abraão estavam ali em choque, ele mesmo consigo, e dizendo: Deus, eu ainda creio em ti, Deus. Deus, eu ainda creio que o Senhor pode preparar o cordeiro. Sabe o que eu vejo, meu querido? Deus não vai deixar você morrer com a promessa. Deus não vai permitir que você venha sacrificar a promessa. Deus não vai permitir que você venha ser humilhado dessa forma, não. Mas Deus vai preparar o cordeiro, porque o cordeiro já foi morto na cruz do Calvário. Ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados, para que o poder e a excelência seja dele, a glória seja dele, a honra seja dele. É por isso que Deus te chama nesta noite. A glória é ele nesse momento de sacrifício. Deus já preparou o cordeiro, meu querido. Sabe o que eu vejo aqui? Eu encontro então, existem pessoas que estão aqui, que estão achando que não tem mais jeito lá na tua casa. Eu quero liberar uma palavra profética para você. Creia que ainda este ano o cordeiro já foi preparado, e essa pessoa muito em breve estará aqui dando aleluia e glória a Deus com você. Porque no altar de sacrifício é altar de salvação também, altar de sacrifício é altar de libertação também, altar de sacrifício é altar de transformação de caráter, que pega aquele que não presta e faz alguma coisa, que pega aquele esquecido e coloca ele no lugar de evidência. O altar de Deus, meu querido, é aquele que prepara todas as coisas. O altar de Deus é aquele que, quando coloca o sacrifício, o próprio Deus responde. Sabe o que eu vejo aqui? Salmista Davi, capítulo
capítulo 12, ele diz: por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, o Senhor se levanta. Dá para se entender o que é isso, meu querido? Abraão estava com o coração entristecido, angustiado, mas ele estava obedecendo. Lembra da obediência? Ele estava obedecendo, ele estava sendo sensível à voz de Deus, ele estava pronto a receber a promessa de Deus, ele estava pronto a receber novamente a ordem de Deus. Abraão, então, lembra dele? Com o cutelo na mão, ele começa a tremer. Quando ele coloca a força para descer no tela, ouve-se uma voz do céu e diz: Abraão, não faças tal coisa, Abraão. Agora eu sei que tu temes a mim, Abraão. Não coloque as mãos sobre o menino, Abraão, porque eu sou o Senhor Deus que já preparei o cordeiro para ti, e bendito serás todas as nações da terra no teu nome, Abraão. Bendito serão todas as famílias da terra. Sabe o que eu quero que você entenda, meu querido? No meio do seu sacrifício, Deus vai salvar a tua casa. No meio do seu sacrifício, Deus vai salvar a tua família. No meio do seu sacrifício, haverá mudança do teu cativeiro, mas tem que ter sacrifício. É melhor obedecer, porque o sacrifício ele acompanha a obediência. Quando Abraão ouve a voz de Deus, sabe o que eu imagino? Eu imagino que Abraão solta o cutelo e para e começa a chorar. Imagino eu que Abraão, quando ele ouve aquilo, a Bíblia diz que ele ouviu o cordeiro gemendo atrás de uma moita. Sabe o que eu encontro aqui? Eu encontro que Abraão abraçou o seu filho mesmo em cima do altar e disse: eu sabia que Deus não ia me abandonar. Eu sabia que Deus não ia me deixar sozinho. Eu sabia que Deus não ia deixar você morrer. Sabe o que eu vejo, meu querido? Pode chorar, não tem problema não. Vai chegar um momento que você vai abraçar essa pessoa aqui dentro da casa de Deus e vai falar para ela: eu sabia que Jesus ia colocar algo no seu coração. Eu sabia que um dia você estaria aqui. Eu sabia que Deus um dia ia quebrar o seu coração. Eu sabia que no dia que essa pessoa estiver aqui, quando ela for descer as águas, você vai levantar a mão para cima e vai dizer: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena oferecer sacrifício. Adore ao Senhor aí, meu querido. Vale a pena. Vale a pena, meu querido. Vale a pena oferecer sacrifício. Se coloque de pé um momentinho. Escute aí. Sabe o que é interessante? Deus falou com Abraão. Deus colocou o próprio sentimento de Abraão. Deus abençoou Abraão. Mas tinha uma coisa: soltar o altar de sacrifício era características e momento de Abraão fazer. Sabe o que eu vejo? Você está sacrificando, você está servindo a Deus, só que o momento de soltar o sacrifício, de desamarrar, é com você. Sabe quem encontra aqui? Esta pessoa só vai vir para o altar de Deus quando você for lá e soltar tudo aquilo que está prendendo ela. Solte ela através da oração, solte ela através do jejum, através do perdão. Aprenda
sempre